Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a aula 2 do nosso curso de língua portuguesa, ok? Então, na aula 2 a gente vai trabalhar a questão do sentido, norma e tipos de texto. Então, assim, as palavras elas podem ser usadas em sentido literal ou figurado. O sentido denotativo é o significado mais direto e literal das palavras, ou seja, aquele que você encontra no dicionário e é aquele sentido que ele quer passar daquela palavra, é o seu sentido literal. Então, de forma bem simples, né? Quando usamos a palavra no sentido denotativo, estamos dizendo exatamente o que ela significa, sem o exagero ou emoção ou um duplo sentido. Exemplo: o cachorro está no quintal. Aqui o cachorro realmente significa um cachorro. Então o cachorro está no quintal. E o quintal realmente é o espaço que a gente convive dentro da nossa casa. Então o cachorro está no quintal quer dizer que tem um cachorro no quintal. Não existe uma ideia em cima dessa versão dessa fala que eu estou dizendo. É um sentido literal. É um sentido denotativo. Certo? Então, outro exemplo. A água está fria. Então aqui a gente está falando de a água em seu estado líquido e que ela está fria por conta da temperatura. E se você for tomar um banho, você vai sentir frio porque a água está fria. Não existe um outro significado. Então, sentido denotativo significa aquele sentido real do objeto, o sentido real da palavra, aquele sentido que quando você vai procurar o seu significado, você encontra aquele sentido em toda e qualquer situação vai ser a mesma, não vai mudar, ok? Então, assim, e o sentido conotativo é quando a palavra não é usada no seu significado literal, mas sim num sentido figurado, cheio de emoção, comparação ou imaginação. No sentido conotativo, a palavra tem um significado diferente daquele que a gente encontra no dicionário. Dependendo do contexto, ela pode mudar. Então vamos lá, um exemplo fácil. Ele é um leão na defesa. Então quando a gente fala que ele é um leão na defesa, não quer dizer que vai ter um leão defendendo alguma coisa no jogo, por exemplo, de futebol. O jogador ele é um leão na defesa. Ali não, ele não é um leão. É no sentido de que ele é uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não deixa ninguém entrar dentro da sua área, você está defendendo. Então ele não tem um sentido literal, não tem um leão lá dentro, mas é a pessoa que tem um porte forte, ela é corajosa, ela é destemida, então ela é um leão na defesa, ela vai defender o espaço. Estou morrendo de fome. Não quer dizer que eu estou morrendo literalmente de fome, mas que já passou um tempo longo e que eu estou sem comer e que meu organismo, que eu preciso me alimentar. Eu preciso comer. Mas não quer dizer que eu esteja realmente morrendo de fome. Se eu não comer naquele momento eu vou morrer. Então esses aí são sentidos figurado, não sentido literal, certo? São sentido conotativo. Por exemplo, meu coração está em pedaços. Não quer dizer que meu coração está partido em vários pedacinhos, mas que eu tive uma desilusão amorosa, que eu passei por um momento difícil emocional e eu estou com o coração partido em pedaços. Então, significa que eu estou triste, emocionalmente eu não estou bem. Então, existe essa diferença. Sentido denotativo é aquele sentido real que a gente viu. E sentido conotativo é aquele sentido que não é realmente o que está passando, que a mensagem quer passar. Por exemplo, hot dog, cachorro quente. Então, o cachorro quente não quer dizer que é um pão, um cachorro dentro e ele está quente ou está pegando fogo. Mas aí a gente já subentende que é um sentido figurativo, certo? Conotativo. Sentido literal, chutar o pau na barra. Chutar o balde. Não quer dizer que você vai chutar realmente um balde, mas significa que a pessoa está com raiva, está revoltada, a pessoa se estressou e chutou o balde. Outro sentido. Então, sentido literal, pedra no sapato. Quando a gente fala nisso, não quer dizer que tem uma pedra no sapato, mas aí é no sentido figurado. Incômodo, empecilho, obstáculo, alguma coisa que está atrapalhando o meu desenvolvimento. Alguém que está me atrapalhando. Aquela fulana é uma pedra no sapato. Uma mão na roda não quer dizer necessariamente que o sentido literal é aplicado aí, mas que uma pessoa é uma pessoa eficiente, que aquele objeto está facilitando minha vida, então é uma mão na roda.
engolir sapo. Então, a imagem mostra uma pessoa engolindo um sapo. Então, isso seria o sentido literal. Já o sentido figurado, o sentido conotativo, a gente teria a questão de aguentar um desaforo, não evitar engolir sapo, é você ficar recebendo várias situações desconfortáveis e você não dá uma resposta, você engolir o sapo, você engolir seco. Certo? Então existe essa diferença, sentido literal e sentido figurado, denotativo e conotativo, ok? Ficou claro, né? Fácil, fácil. Então a gente agora vai trabalhar um pouco sobre o padrão culto da língua. Então a língua ela tem dois tipos de se expressar. Então tem o padrão culto e tem o padrão informal. Então a gente vai ver essas duas diferenças, certo? Então o padrão culto da língua é a forma considerada adequada e correta da língua portuguesa, especialmente em situações formais, como na escola, no trabalho, em documentos oficiais. Ela segue normas gramaticais e busca garantir clareza e organização na comunicação. No entanto, isso não significa que outras formas de falar estejam erradas, mas sim que cada situação exige um tipo de linguagem apropriado. Então, dependendo do ambiente onde você está, você tem que se portar de uma forma ou de outra. Agora, claro, aí nós temos uma questão chamada de preconceito linguístico, né? A gente tem que identificar que tem pessoas que ela não tem o acesso ao conhecimento, não tem acesso à linguagem culta, então ela não vai saber se posicionar de outra forma em determinado espaço. Então a gente vê, por exemplo, aqueles agricultores que estão buscando uma aposentadoria. Quando eles estão de frente do juiz, ele não tem uma postura de uma norma culta. Eles falam do seu padrão, de sua forma de comunicar que ele aprendeu. Então, um português que foge do padrão. É um português que não é um português culto que eles estão falando, mas é aquele português que ele consegue se expressar, certo? A linguagem culta e a linguagem coloquial são duas formas distintas de uso da linguagem, cada uma apropriada para diferentes contextos e situações. Então, a linguagem culta é aquela que a gente vai se portar na presença de um juiz, por exemplo. E a linguagem coloquial é aquela linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. E aí, beleza, como vai? Tudo tranquilo? E aí, como foi? E tal, não sei o que. Então, é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem do nosso dia a dia que a gente usa. Então, quando a gente se porta com uma autoridade, a gente já não usa esse tipo de linguagem. A gente fala, boa tarde, como vai? Me chamo tal, não sei o que. Então, a gente vai usar uma linguagem diferenciada nessa situação. Linguagem culta é o uso formal da língua, caracterizado pela precisão e correção gramatical. É frequentemente utilizado em contextos oficiais, acadêmicos e profissionais. A linguagem culta são características do vocabulário mais amplo e sofisticado, predomínio de um discurso estritamente de acordo com as normas gramaticais da língua. Então, a partir do momento que a gente tem uma formação, que a gente tem um estudo, a gente tem que utilizar isso no nosso dia a dia. Então, a gente não vai encontrar um médico falando gírias, a gente não vai encontrar um advogado usando gírias, a gente não vai encontrar um professor utilizando gírias dentro do seu espaço de trabalho. Então a gente vai usar uma linguagem mais culta para poder se expressar. Já a linguagem coloquial é o uso informal da língua, utilizando em conversas cotidianas e em situações descontraídas. É mais flexível, é menos rígido quanto às normas gramaticais. Certo? Mas aí a gente tem que entender que a gente tem que perceber que existem níveis diferentes. Então tem pessoas que têm determinado nível intelectual de aprendizagem e ela vai saber se portar tanto num espaço mais culto quanto num espaço mais coloquial. Já tem outras pessoas que não têm esse acesso, então a gente tem que aprender a respeitar. Mas a partir do momento em que você está inserido nesses ambientes, então suponhamos eu terminei o ensino médio, eu estou indo para uma faculdade, estou indo para um curso técnico, então eu tenho que começar a me portar e falar de uma forma de expressão diferente daquela comum, daquela que a gente tem. E eu tenho que saber diferenciar os diferentes ambientes para eu poder me portar. Elas estão presentes numa conversa informal, em textos acadêmicos, em situações de extrema formalidade e, é claro, ligado totalmente à nossa oralidade. Então aqui a gente está falando da conversa informal, coloquial, aquela questão que a gente fala no nosso dia a dia. E aí, beleza, como vai? Tranquilo?
você, VC, quando a gente está digitando um texto, a gente não usa mais você, a gente usa VC, por exemplo. Então a gente está usando isso numa linguagem mais informal. Quando a gente vai redigir um texto, a gente tem que evitar essas abreviações e esse tipo de vícios de linguagem. Linguagem coloquial. Suas características são um vocabulário mais simples, direto e pode apresentar desvios gramaticais aceitos na comunicação oral ou informal. Então, por exemplo, tem pessoas que falam no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amizade, a gente vai, ou a gente vamos. Então você está conjugando o verbo ir de forma errada. Então a gente não é a gente vamos, é nós vamos ou a gente vai. Então quando a gente está em um ambiente que a gente precisa usar um português mais culto, a gente não vai usar a gente vamos. Nós vamos usar nós vamos, nós iremos. Então a gente vai ter que saber diferenciar isso. Então uma forma também que acontece é veve. Não existe o verbo viver. Eu vivo, tu vives, ele vive. Eu vivo, tu vive, ele vive. Não. Então a gente tem que saber conjugar o verbo da forma correta. Não existe o verbo vever. Então eu vevo, tu veve, nós vevemos, vós vevei, eles vevem. Existe o verbo viver. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles ou elas vivem. Então a gente tem que saber que isso é um vício de linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, numa linguagem coloquial, informal, que a gente vai vendo outras pessoas falando e a gente vai introduzindo no nosso vocabulário. Mas a partir do momento que a gente está num ambiente formal, a gente não vai usar eu vevo com fome, eu vivo com fome. Então a gente tem que saber conjugar o verbo da forma mais correta possível para a gente poder aplicar no nosso dia a dia e não passar por situações de constrangimento. Então, existem pessoas que no seu ambiente, no seu dia a dia, você usa a palavra viver de forma incorreta. Você usa o vever. Não existe vever. Eu vevo. A gente veve. Então, você tem que saber utilizar as palavras. E isso daí não é que a pessoa esteja falando de forma errada. Isso daí seria um preconceito linguístico. Ela aprendeu a se comunicar dessa forma no seu ambiente familiar, no seu ambiente de roda de amigos, e ele vai tentar reproduzir. Mas a partir do momento em que você percebe e compreende que existem esses dois tipos de linguagem, a coloquial e a formal, a culta, então a gente vai ter que se policiar e se tomar bastante cuidado para que a gente não cometa esse tipo de erro, certo? A escolha entre a linguagem culta e coloquial depende do público. Usar a linguagem apropriada para cada situação é essencial para uma boa comunicação. Então, exatamente o que eu falei anteriormente. Apesar da distinção entre a linguagem culta e a linguagem coloquial, é importante ressaltar que em muitos aspectos a linguagem coloquial, devido a fatores sociais e culturais, pode ocorrer em situações de preconceito, pois a linguagem culta é muitas vezes usada como um critério de avaliação. Então, é novamente isso, a gente tem que saber como se portar e saber utilizar a linguagem no ambiente que a gente está, certo? Então, por exemplo, vocês estão lidando com o público. Então, a partir do momento que vocês estão lidando com o público, vocês vão se policiar mais ainda da forma que vocês vão falar com o seu público. Vocês têm que tomar cuidado para que a forma como você fale, as pessoas não compreendam que você não sabe do que você está falando, certo? Porque vocês estão sendo julgados ao mesmo tempo em que você julga. É fundamental reconhecer e valorizar a diversidade linguística e a legitimidade das formas coloquiais, promovendo uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Então, assim, a gente não vai excluir quando alguém fala um português mais coloquial, um português mais do dia a dia. A gente tem que entender que aquele é o conhecimento que a pessoa tem naquele momento. Mas aí você, a partir do momento que você começa a perceber que existem essas duas diferenciações, você impreterivelmente você vai ter que usar cada uma em sua situação. Linguagem culta, só para reforçar, é o uso formal da linguagem caracterizada pela precisão e correção gramatical. É frequentemente utilizada em contextos oficiais, acadêmicos e profissionais. Suas características são vocabulário mais amplo e sofisticado, predomínio de um discurso estritamente de acordo com as normas gramaticais. Está presente em documentos oficiais, discursos, artigos científicos, textos acadêmicos, correspondências formais. Por exemplo, veja aqui um exemplo de um texto que usa a linguagem culta.
Solicitamos a gentileza de encaminhar o relatório até o final do expediente para que possamos proceder com a análise de dados. Então você viu que aí não usou nenhum vício de linguagem, usou um padrão gramatical de uma forma mais culta, certo? Aqui então nós temos o português coloquial. É o uso informal da língua, utilizando em conversas cotidianas e em situações descontraídas. É mais flexível, é menos rígida quanto às normas gramaticais. Suas características são um vocabulário mais simples e direto e pode apresentar desvios gramaticais aceitos na comunicação oral e informal. Está presente em conversas entre amigos, familiares, feito eu falei anteriormente, mensagem de textos e redes sociais. Por exemplo, você pode mandar o relatório para a gente dar uma olhada ainda hoje. Isso daí foi uma mensagem formal do WhatsApp. Você está falando com um colega, você está falando uma coisa rápida. Aí você vê que existe uma diferença. Então aqui nós temos solicitamos a gentileza de encaminhar um relatório até o final do expediente para que possamos processar com a análise dos dados. Aqui a gente já vem no português mais coloquial, uma linguagem mais simples e informal. Pode mandar o relatório para a gente, dar uma olhada ainda hoje? Então vocês viram que existe uma diferenciação. Então no português culto, a linguagem culta, você vê que existe o uso maior de palavras para poder se expressar aquilo que está querendo. Já na linguagem informal ela é mais rápida, ela é mais simples. Então, entre escolher uma linguagem e outra vai depender do nosso nível de conhecimento. Então, a partir do momento que eu tenho essa noção, eu tenho que me policiar e saber como eu devo escrever. Variações linguísticas. A variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua e que varia por diversos fatores históricos, culturais, religiosos. Então, várias coisas vai fazer com que nossa língua ela mude. Então, por exemplo, português que a gente fala aqui no Brasil é diferente do português falado em Portugal. Por quê? Nós temos variações linguísticas da cultura africana, da cultura indígena, da cultura italiana. Então, várias comunidades vieram para o Brasil de fora, além das que já existiam, como os povos nativos, os índios. Então, foi incorporando a nossa cultura e o nosso português ela teve uma variação linguística bem diferente de quem mora em Portugal ou quem mora em Angola, por exemplo. Então, vai ter essas mudanças aqui no Brasil porque a gente existe uma globalização muito maior de diversas culturas. Feito eu falei indígena, africana, italiana, japonesa, alemã. Então a gente tem uma variação linguística muito grande no Brasil. A gente não deve também confundir língua com escrita, pois são meios de comunicação distintos. A escrita apresenta um estágio posterior à língua. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, ela é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo fisionomias. A gente, às vezes, na língua, a gente usa até mímica para falar alguma coisa. A gente se expressa através dos gestos. A linguagem escrita não é apenas a representação da língua falada, mas em um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com um jogo fisionômico. As mímicas e o tom de voz do falante, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente está... Pronto, eu vou escrever um texto. Aí eu quero falar como se eu estivesse gritando. Eu vou usar todas as letras maiúsculas. Então, a gente já subentende que quando a gente está lendo um texto e aquela letra, a palavra ou a frase, ela está escrita com caps lock, que seria aquela caixa alta, que seriam as letras em forma maior, em maiúscula, tudinho. Então é como se alguém estivesse gritando. Então quando a gente está conversando, a gente levanta o tom para expressar alguma coisa com mais afinco, com mais ferocidade. Já quando a gente está digitando, a gente já usa a letra maiúscula. Então existem essas diferenciações. No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem diferentes usos da língua, dependendo da região em que a gente está. Então, fatores culturais, contextos, fatores profissionais, fatores naturais, fatores regionais vão influenciar diretamente na forma como eu vejo, como eu aprendo e como eu me expresso meu linguajar, a minha fala, bem como também a língua escrita, que vai ter nessas mudanças. Então, se não tivesse uma linguagem padrão, se aquela linguagem culta, que vai seguir padrões para a gente se comunicar,
A gente não conseguiria entender muitas vezes a fala de alguém que mora no Nordeste para alguém que mora no Sul, pois existem essas diferenças linguísticas baseadas na cultura e vai fazer com que criem-se palavras novas, dialetos e diversas coisas que vão regionalizar e vão modificar um pouco a questão da fala da língua portuguesa. E aqui, quando a gente está falando da norma culta, a gente vai seguir um padrão específico que vai facilitar a comunicação, tanto de quem mora no norte como quem mora no sul, certo? A gente já falou isso. Então, variações linguísticas. A língua portuguesa apresenta variações, ou seja, diferentes formas de uso, dependendo da região, do grupo social e da situação comunicativa. Variações linguísticas. Essas variações mostram a riqueza cultural da língua e não devem ser vistas como um erro, mas como adaptação da linguagem. Existem variações regionais, sociais e históricas, feito eu falei. Então a gente tem diversos povos aqui no Brasil que formam nossa cultura. Cada povo vai ter sua linguagem, sua forma de relacionar um com o outro, vai ter seu contexto histórico, vai ter tudo isso que vai influenciar na forma como vai se ter essa sua fala. No Nordeste é comum ouvir, por exemplo, oxente, enquanto em outras regiões essa expressão não é utilizada. Às vezes a gente fala, por exemplo, vocês escutam muito, né? A gente escuta, vocês têm um sotaque tão bonitinho, dia e oxente, vixe, não sei o que. Então, assim, isso daí são variações linguísticas e que muitas vezes eles não entendem o significado dessa palavra e a gente tem que fazer todo um contexto para poder que seja compreendido. Um exemplo de variação linguística é Dudu. Aqui em Caruaru a gente fala Dudu, que é esse saquinho com um gelinho dentro com sabor. Então aqui a gente tem gelinho em São Paulo, refresco no Mato Grosso, flau. Eu nunca vi flau no Nordeste, mas eles colocam, acho que é mais pro norte. Laranjinha, chup-chup. Chup-chup a gente já escuta mais fácil, porque a gente vê essas expressões em novela, em seriados e tal. Shopping. Dindim também a gente já escuta, dida, sacolé. Então a gente tem um mesmo objeto, que é o Dudu, na nossa região, e que tem diversos nomes pelas variações linguísticas das regiões. Então a gente tem que entender que existe a fala e a escrita. Então na fala a gente não planeja o que a gente vai falar. Já na escrita a gente planeja. Então nossa fala é fragmentada. A gente às vezes fala, dá aquela pausa, fala outra coisa. Já na escrita não. A gente tem que planejar nossa fala para que ela não fique partida e as pessoas consigam compreender. Incompleta. Então a gente está falando uma coisa. Pronto, eu estou dando a aula. Se eu não tivesse preparado um roteiro, preparado uma coisa, então eu iria fragmentar. Eu não iria completar as coisas. Eu ia deixar em aberto diversas situações que vocês não iam compreender. Mas a partir do momento que tem um texto escrito, um roteiro a ser seguido, aí fica mais fácil isso. Então a fala ela é pouco elaborada. Já a escrita a gente tem que pensar, porque as outras pessoas vão analisar o que a gente está falando. Então a gente não vai falar bobagens a partir do momento que a gente está escrevendo, porque aquilo vai ficar eternizado. Então o que eu falo, daqui a pouco esquecer, ou eu tento depois dizer, não foi isso que eu quis entender. Já na escrita já é mais complicado. Então a gente vê diversos youtubers que fazem comentários em posts escritos. Aí as pessoas interpretam sua fala de diversas formas diferentes e até ele tentar justificar diferente. Já na fala é mais fácil ele tentar justificar que foi um erro de interpretação. Na linguagem falada, né? Predominância de frases curtas, simples ou coordenadas, pouco uso de palavras, feito a gente viu. E na escrita a gente tem predominação de frases complexas, com subordinação abundantes, emprego frequente de passivos. Então a gente vai poder usar um vocabulário muito mais amplo para expressar aquilo que a gente quer. Então, para finalizar a questão da variação linguística, né? Então nós temos a língua varia conforme região, cultura e situação. A variação mostra a riqueza da língua, exemplo ampliado. Tu vai, então é uma coisa regional. Você vai, já é um português mais padrão. Então a gente tem a linguagem oral e a linguagem escrita também aqui. É a norma culta e a norma contemporânea. Então aqui a gente tem um exemplo de um texto formal, que é uma declaração. Declaro para Vinícius Fisk que o restaurante do armazém LTDA é usado do sistema IME, estando plenamente satisfeito com o mesmo. Aí restaurante tal, assinatura, tudo bonitinho.
Já um texto informal: Paulinha, amanhã eu não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avisa a professora Clarice, por favor. Juliana. Então já existem duas formas diferentes de se expressar no texto. Então aqui a gente vai para o último tema da nossa segunda aula, que seriam tipos textuais. Então, ao interagir nos diferentes ambientes sociais, utilizamos diversos gêneros textuais. Para poder construir tais gêneros, organizamos textos de modos distintos. Então, os textos eles não são todos escritos da mesma forma. Eles existem padrões que são divididos com características para poder eles ficarem nessa ou naquela estantezinha, para poder definir, ó, esse é esse texto, esse é esse texto, esse é esse texto, esse vai usado para isso, esse vai usado para aquilo, esse vai usado para aquilo outro, certo? Por exemplo, quando desejamos contar uma história, narramos as ações em uma sequência cronológica. O rei costumava andar pela Alameda e viu um movimento estranho. Então a gente está contando uma história, então nós estamos contando uma narrativa. Então isso daí nós temos um texto narrativo. Ele vai seguir começo, meio e fim. Vai contar toda uma história que seja real ou fictícia, certo? Se queremos descrever um objeto, pessoa ou lugar, apresentamos suas características usando adjetivos e verbos. A casa é branca, os quartos são amplos, o quintal é... Então esse já é um outro tipo de texto, é um texto descritivo. Então a gente não está narrando uma história, não está contando algo, a gente está descrevendo algo. Então aí já é um outro gênero textual, certo? A gente vai conhecer vários textos, vários tipos de gênero, né? Então o texto ele pode ser literário e não literário. Os textos podem ser classificados em literários e não literários. Os textos literários têm como principal objetivo expressar emoções, sentimentos e criatividade, utilizando linguagem figurada e artística. Então o texto não literário eles têm como objetivo informar de forma clara e objetiva, sendo comuns em notícias, receitas e textos informativos. Então a gente vai poder identificar um texto literário e um texto não literário, certo? Os tipos de texto. Então, segundo João Batista, classifica os textos em narrativo, informativo, persuasivo, procedimentais e poema. Então nós temos cinco gêneros textuais. Só que esses gêneros vai ter subgêneros que vão formar outros tipos, mas aí os principais ou os mais destacados seriam esses cinco: narrativo, informativo, persuasivo, procedimentais e poema, certo? E eles têm suas características. Então o tipo narrativo são um conjunto de eventos encadeados que constituem um caso, uma história. A atenção comunicativa é narrar, contar uma história fictícia ou real e, por sua vez, algo que aconteceu ou algo que pode ser inventado. E pode ser uma mistura de ambos, pode ser algo real, pode ser algo fictício que se entrelaça, certo? A estrutura do texto narrativo, os ambientes, você fala do ambiente, você contesta a casa, tal, era desse jeito, que possui isso, tal, você vai contando todas as ações que vão acontecendo, está de dia, de noite, calor, e os personagens que vão interagir entre si dentro dessa história como um todo. Então, se você já leu um livro, um romance, um livro de ficção, você vai ver que ele faz uma narrativa de todo o contexto dos personagens, da história, das falas, da linguagem, para a gente poder compreender e imaginar aquela situação. Então, o gênero narrativo ele pode ser um bilhete, uma carta, um conto de fada, um conto moderno, um conto tradicional, uma crônica, um diário, uma fábula, história em quadrinhos, lendas, mitos brasileiros, notícias, relativo a... Então, pode ter uma variedade grande de subgêneros narrativos, certo? Então, o próximo tipo é o tipo informativo. Um texto informativo ele fornece informações, fatos e dados a respeito de um determinado assunto. Ele é essencial para desenvolver conhecimento a respeito do mundo. Então, quando você vai ler um artigo científico sobre cárie, então vocês estão nessa área da saúde, vocês vão trabalhar com isso, então vocês vão ler um texto sobre cárie. Quais são as causas, as consequências, a população que é mais afetada. Então você vai trabalhando com um texto informativo, certo? É um tipo de artigo científico, por exemplo. A intenção é informar, descrever, apresentar uma informação ou explicação. Embora cada um tenha uma característica própria, todos têm o propósito de ensinar a pessoa interessada em saber mais sobre um determinado assunto. Então esse texto que a gente está vendo aqui, ele é um texto informativo. Eu estou trabalhando com vocês informações.
A linguagem nos textos informativos é descritiva, precisa e direta. Os verbos encontram quase sempre no presente. Texto persuasivo e argumentativo. Textos persuasivos e argumentativos fazem parte do cotidiano, oferecem informações, fatos e dados de um determinado assunto ou objeto. Intenção comunicativa é persuadir, ou seja, convencer, tem como função direcionar, orientar, influenciar o leitor. O objetivo do texto é levar as pessoas a tomar uma posição a partir da decisão, ou seja, o objetivo é convencer e influenciar o leitor. Então, quando a gente está vendo uma propaganda de um objeto, a gente está vendo um texto persuasivo ou argumentativo, que é para a gente ver, querer comprar, e se ele está nos persuadindo a comprar alguma coisa. Um texto informativo, por exemplo, de uma propaganda. Então ela tem uma estrutura formal, depende de texto utilizado, é organizada de forma lógica para convencer racionalmente ou de forma psicológica para convencer por meio argumentativo, autoridade ou apelos emocionais. Mostra a relação entre ideias, previne doenças ou associar informações, ideias, sentimentos ou emoções. Então quando vocês têm um panfletinho da loja de vocês, do consultório em que vocês vão trabalhar ou já trabalham, então ali você tem um texto persuasivo, porque você quer que as pessoas voltem ou comecem a ser atendidas no seu consultório em que você trabalha. Então aí é essa a diferença. Então nós temos aviso, anúncio, cartaz, convite, folheto, placa, propaganda, sinais, roteiros turísticos. Então todos esses textos eles são persuasivos. Tipos de textos procedimentais. Tipo de procedimento. Um texto do tipo procedimento explica como proceder, como fazer e como fazer algo. Então, tipo aqueles manuais de instruções. Ele é um tipo de texto de procedimento. Então, ensina você a montar um móvel, está ensinando você a fazer alguma coisa. Então, aquele é um texto procedimental. Intenção comunicativa: dizer o que fazer e orientar sobre a maneira de fazer algo, realizar determinada tarefa. Estrutura: a ordem para apresentar as informações. No caso de uma lei ou norma, parte do mais geral para o mais específico, organizando os itens, por exemplo, direitos e deveres, responsabilidade dos alunos, dos pais, dos professores. Por exemplo, vocês vão assinar um contrato com o paciente, então vai ser um texto procedimental, porque ele vai ter as regrazinhas, as normazinhas, tudo que tem que ser feito para que aquele contrato realmente seja. Então vai ter os direitos do paciente, os direitos e deveres que ele tem que cumprir. Então a gente tem uma receita também, então a gente vai ter todo um procedimento, ok? E por fim o tipo poesia. A poesia é o tipo de texto mais elaborado de texto literário. É considerado a semente de toda a literatura, pois foi o primeiro gênero literário a ser desenvolvido. Intenção comunicativa: provocar no leitor respostas intelectuais, emocionais ou ambas. A poesia pode ser como narrativa, mas também pode ser usada para explicar ao pensador e a pessoa sobre determinadas ideias. Cordel para fins educativos e políticos. Tudo pode haver na poesia, num bilhete, numa carta, num acróstico, numa descrição, tal. Então a gente tem que entender que mesmo um texto poético querendo contar uma história, ele tem uma estrutura que é de rimas, de versos, de prosa, de mora. Então vai ter toda uma estrutura que vai ser formada, que vai diferenciar de um texto narrativo, certo? Então essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês e vamos para a próxima.